todos os materiais condutores, né? Todos os dispositivos elétricos e eletrônicos apresentam uma certa oposição à passagem de corrente, tá? Então a gente vê aqui essa figurinha, né? Nessa figurinha dá para a gente meio que associar, né? Se existir uma resistência pequena, você acha que a corrente ela vai ser grande ou a corrente vai ser pequena? Se a resistência é pequena, significa que a gente vai permitir que circule uma corrente bem maior. Da mesma forma, a gente pode pensar aqui que se existir uma resistência maior, a gente vai ter uma corrente menor, tá? Essa associação aqui, inclusive, é uma associação relacionada à primeira lei de Ohm, tá? Mas a gente depois vai colocar isso em forma de cálculo e tudo mais. Mas nesse slide aqui, praticamente eu já estou definindo a primeira lei de Ohm para vocês, tá? Então vamos lá. Ao aplicar uma DDP ou uma tensão elétrica num condutor, a gente vai estabelecer uma corrente. Os elétrons livres, então, eles passam a se deslocar pelo material. Definição de corrente elétrica. Eventualmente, os elétrons podem colidir entre si também com os outros átomos. Então, aqui está talvez a explicação de por que existe esse fenômeno. Então, esse monte de elétrons circulando aqui, né, eles podem acabar se chocando com essa estrutura aqui, né, esses outros átomos aqui, para tentar conseguir vencer e circular, né, eles podem se chocar também entre eles, tá? E isso é o que vai causar dificuldade. Então, assim, a gente está representando esse material com um monte de bolinhas verdes aqui, né? Como se a estrutura fosse bem simplificada. Mas pensando nos slides anteriores aqui, ó, imagina que você tem elementos com estruturas químicas bem esquisitas, né? Então, dependendo da estrutura do material, pode ser que ele ofereça mais dificuldade ou menos dificuldade. Por isso que a gente diz que está tudo relacionado com a estrutura atômica do material, tá? Beleza, legal. Eu espero que com essas informações vocês tenham entendido o conceito de resistência elétrica, tá? Fica tranquilo, eu mostrei uma estrutura atômica lá, eu falei de elétron de novo e tudo mais, mas é só para você tentar entender o que está acontecendo, tá? A ideia é que você entenda o conceito e baseado no conceito, você consiga depois aplicar, né, e você olhar um componente e entender como é que ele funciona. Bom, um dos efeitos principais que a gente tem em resistências elétricas, talvez o mais evidente, é o efeito de aquecimento, e a gente usa ele de diversas formas em diversos equipamentos do nosso dia a dia, tá? Tem um chuveiro aqui que eu já comentei com vocês, isso aqui se chama ebulidor. Isso, mas bom, marmita tem esse cara aqui, ó, esse aqui, tá, você esquentava em banho-maria, e na parte de baixo aqui dele, você tem umas resistências aqui, ele é todo coberto de resistência aqui embaixo. Coberto não, né? Todo cheio de resistência aqui embaixo. Então você liga na tomada, ajusta aqui esse termostato aqui, e ele vai manter a água quente e as marmitas que tiverem aí também vão aquecer. Esse é o funcionamento desse equipamento aqui, tá? Beleza, então, ó, temos aqui um secador de cabelo. Então, ele tem uma resistência aqui dentro, inclusive tem um ventiladorzinho aqui na parte de trás. Então, o que acontece é que essa resistência aqui, quando ela é conectada na rede elétrica, ela esquenta, né? E o ventilador assopra o ar e o ar passa pela resistência, esquentando, e aí você consegue secar o seu cabelo, tá? Chapinha também, tem uma chapinha aqui que também tem essa característica, tem uma resistência de aquecimento lá dentro, né? E finalmente um cara que é o nosso instrumento que nós vamos utilizar aí, talvez algum de vocês até já conheça, já tenha utilizado, mas é o famoso ferro de solda, tá? Ferro de soldar. Tudo bem, esses são apenas alguns exemplos de equipamentos aí que fazem parte do nosso dia a dia e que usam o efeito de aquecimento das resistências elétricas. O aquecimento nem sempre é algo desejável, né? Quem trabalha em indústria aí, não precisa nem trabalhar em indústria, às vezes em casa mesmo já tenha visto algum efeito desse tipo, tá? Que é o aquecimento indesejável ou por conta de uma sobrecorrente, tá? Então, quando eu falei que a gente tem esse efeito da resistência elétrica, ele acontece em qualquer material, então um fio de cobre, ele também oferece resistência à passagem de corrente. É uma resistência pequena, mas ele também oferece.
Se a gente tentar circular uma corrente muito grande num condutor de cobre, muito maior do que ele é capaz de permitir circular, esse condutor, né, por conta da enorme quantidade de corrente circulando, esse condutor ele vai apresentar um aquecimento, tá? E esse aquecimento pode gerar incêndio. Às vezes, um aquecimento desse acontece por conta de um curto-circuito, tá? Então, a gente provoca uma circulação de uma corrente muito elevada no condutor, mas por conta de algum problema, algum curto-circuito, tá? E às vezes é por conta de um dimensionamento feito de forma errada. Aí, a gente vai pensar agora, isso aqui é um problema real, tá? Então, é comum acontecer isso. Vocês estão percebendo que aqui no meio tá tudo derretido, tá até meio esbranquiçado aqui o plástico, né? Porque houve um aquecimento muito grande aqui, né? Esse aquecimento ocorre por conta de uma conexão mal feita, tá? Então, quando você está unindo aqui, você vê que tem um parafusinho aqui. Como é que funciona isso? Tem um parafusinho aqui nesse ponto. Então, você insere esse condutor aqui nessa posição, nesse borne, aperta esse parafuso. Então, isso vai ser o contato elétrico. Tem uma chapinha de metal aqui que vai encostar no condutor elétrico. Se essa conexão for mal feita, a gente gera um ponto de baixa resistência elétrica. Quer dizer, desculpa, de alta resistência elétrica, né? Uma conexão mal feita é um ponto de alta resistência elétrica. Se é um ponto que tem uma resistência elétrica considerável, quando circular a corrente elétrica aqui, ela vai esquentar, como se fosse um resistor aqui nesse ponto. E esse aquecimento ele vai se traduzir num problema grave, 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 porque a gente vai acabar perdendo esse componente aqui, né? Esse contator ele vai acabar indo para o saco. Quando não, a gente acabar botando fogo na instalação elétrica ou nesse equipamento, nessa máquina ou nesse painel, enfim. É por isso que existe lá o cara que faz manutenção, muitas vezes ele tem um processo, uma das etapas da manutenção é reapertar esses parafusos aqui, as conexões, fazer uma checagem aqui. Existe um torque ideal que deve ser aplicado aqui em cada um desses bornes, né? Para não acontecer essa situação aqui de aquecimento excessivo. Tá bom? Então isso aqui é só para a gente, né, colocar um exemplo de que a resistência nem sempre é algo desejável, né? Quer dizer, a resistência e o aquecimento nem sempre são coisas desejáveis aí.